Por que a gula é um pecado? Paz, irmãos. Hoje a gente vai discutir um tema um tanto quanto controverso. Embora existam algumas interpretações com relação ao que de fato seja a gula, eu vou me ater na simplicidade do significado do termo gula ou da palavra gula, que é o ato de ser guloso, comer excessivamente, comer muito, exageradamente. Tem uma frase que eu trouxe aqui, eu vou ler para vocês. Não é o que entra na boca que torna o homem impuro, mas é o que sai da boca. Você pode encontrar talvez uma pequena contradição entre essas duas terminologias, o pecado da gula é aquilo que entra, e a Bíblia também diz que o que deixa o homem impuro não é o que entra, mas aquilo que sai da boca do homem. Para isso, eu quero visitar algumas reflexões dos teólogos medievais, ou seja, do século XII, século XIII, que são importantes para a gente entender um pouco sobre esse pecado tão pouco pregado, combatido, ensinado nos nossos dias. Os filósofos e os teólogos medievais entendem que existem dois extremos, a virtude e o vício. A virtude é algo bom, são benesses espirituais, é quando o espírito do homem ele está próximo daquilo que é Deus. Muitos de nós pentecostais entendemos virtude como uma reação expressa do corpo ao sentir o movimentar do Espírito Santo ou o fluir do Espírito Santo em nós. Os teólogos não entendem dessa forma e corretamente explicam que virtude é, não obstante, as características e o caráter de Deus revelado em mim nesta vida, como, por exemplo, o que está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 em diante, 22 em diante, que fala sobre as obras ou fruto do Espírito em nós, domínio próprio, alegria, temperança e assim por diante. Virtude não é como eu me manifesto no culto ou as minhas expressões no culto. Virtude é a minha forma de viver a vida. Então, de um lado, você tem a virtude. E os teólogos medievais vão dizer que do outro lado, no contraponto, você tem os vícios. E esses vícios, neles e por eles, habitam os pecados e o cascateamento e o desdobramento desses pecados. Eu vou chamar isso de prazeres e necessidades, muitas vezes. Por quê? Alguns pecados, eles são necessidades do nosso cotidiano. Por exemplo, a relação entre o homem e mulher, o se alimentar, eles não são pecados quando estão dentro das diretrizes espirituais, bíblicas e morais, como, por exemplo, comer. Isso C.S. Lewis vai trabalhar também muito bem no livro dele, que inclusive tem aqui do meu lado, que é o livro Os Quatro Amores, né? Que ele vai falar sobre os quatro amores, enfim, tema para um outro vídeo. Mas a reflexão é, existem os vícios e existem as virtudes. Dentro dos vícios existem necessidades. O problema é quando essa necessidade ela se torna deliberadamente apenas um prazer. E isso se dá através da gula. A comida, irmãos, ela serve para sustentar a vida e não para corromper o corpo. A gula, ela não significa o saciar de uma necessidade básica do ser humano, mas ela é um prazer desmedido e ela demonstra em si uma desordem completa de quem eu sou, de como eu estou e da minha estrutura, inclusive espiritual. A gula, ela é uma desordem completa daquilo que eu sou como pessoa. Além de ser um pecado contra o meu próprio corpo, é como se eu estivesse punindo ele, entupindo, entorpecendo ele pelo prazer. E esse prazer se dá pela comida. Ele pode se dar pela tristeza? Eu estou triste, logo como muito para ter prazer. E este prazer, ele é de forma cíclica e ininterrupta, algo retroalimentado. E eu vivo pelo meu prazer, ou seja, a minha felicidade última, o meu ato último de alegria, ele não está em Deus.
O meu ato último de alegria não está no Evangelho. O meu ato último não está em contemplar e refletir na palavra de Deus. Mas o meu ato último de alegria e de prazer está em comer. E comer desordenadamente. Vou ler para vocês aqui um ponto que é importante. Adão não precisava comer, nem os moradores de Sodoma e Gomorra. Mas eles comeram com um intuito que não era a saciedade. Não era. O fim último não era a saciedade, mas era a busca por um prazer. Ora, esse prazer era a soberba de conhecer e saber como Deus. Ora, esse prazer em Sodoma e Gomorra estava em ser mais e melhor e não se lembrar daqueles que precisavam mais do que eles mesmos. Reflita comigo. A gula é um tipo de cegueira que impossibilita eu ver inclusive o outro, porque quando eu como de forma a ser um glutão, eu estou cego. Eu só penso em mim e só penso na comida. A gula desvia o homem de um fundamento básico do que o apóstolo fala para nós através das suas cartas, que tudo que façamos, façamos para a glória de Deus. Se comemos e se bebemos, comemos e bebemos para a glória de Deus. Mas quando eu me torno um glutão, eu estou falando que o meu Deus está no meu ventre. E esse pecado da glutonaria, não obstante, ele está muito próximo da luxúria. E a luxúria não é apenas, ou não são apenas os pecados sexuais, como a imoralidade sexual. A luxúria é o meu deliberado ato de viver em busca dos meus próprios prazeres, seja ele qual for. Neste caso, o pecado da gula vai desembocar rápida e velozmente no pecado da luxúria. E o pecado da luxúria vai me colocar diante de outros pecados dos quais vão me absorver de forma irreversível. Bom, quando eu busco a minha própria glória, quando eu busco o meu próprio prazer, e este prazer também está na comida, eu mostro claramente que eu não vivo para a glória de Deus, mas eu vivo pela minha própria glória, pela minha própria alegria. É quando eu só consigo olhar para mim mesmo. E isso vai me tornar doente, além de me tornar doente fisicamente. Se eu não consigo controlar o meu próprio corpo, que se torna algo visível, quem dirá eu sozinho? Se eu não consigo me controlar do ponto de vista do comer como necessário, não somente como um prazer em excesso, que é o lado oposto da virtude, que é o vício, eu como por vício, eu me relaciono por vício, eu minto por vício, porque o oposto da virtude da verdade é o vício da mentira. E eu posso ser um glutão pela mentira, mas no caso aqui é comida. Bom, outro ponto que eu anotei aqui que é importante. A comida, ela não só tem o pecado no momento da forma como você come, mas no ato como você come. Antes de você comer, você entende que aquela mesa está posta para a glória de Deus e que ela é graça comum de Deus na nossa vida e na nossa mesa? Ou você vê a comida como um Deus capaz de saciar as suas tristezas? Ou, muitas vezes, celebrar as suas alegrias? Esse desordenamento, essa desestrutura, ela nos mostra como nós estamos desorganizados do ponto de vista também espiritual. É o ponto central de uma vida espiritual desordenada. Deixa eu só silenciar aqui. E por que esse pecado é tão difícil de ser pregado e ensinado? Porque ele é um pecado difícil. E muitas vezes você tem um glutão pregando contra a fornicação. Um glutão pregando contra o adultério. Uma pessoa que sofre da doença da obesidade, ela é uma pessoa que está pecando com a glutonaria? Depende. Isso precisa ser avaliado particularmente, pessoalmente. Mas o que nós podemos dizer, uma vida que manifesta pelo Espírito Santo, fruto do Espírito, e nele está o domínio próprio, a temperança, provavelmente
essa pessoa não vai sofrer de glutonaria. Existe um limite, existe um peso, existe um limiar entre o que é ou não ser um glutão? Isso também tem que ser visto e avaliado particularmente. É quando nessa reflexão você consegue se observar e dizer: a comida, ela me traz a alegria que Cristo deveria me trazer? A alegria é a minha fonte de celebração que a alegria do Espírito Santo e da salvação deveria me trazer? Ou esse prazer desmedido, esse desregulamento, esse desarranjo, esse desajuste e esse desequilíbrio de mim comigo mesmo, ele simplesmente mostra que eu não estou levando uma vida para a glória de Deus, mas para a minha própria glória. Note o seguinte: o pecado contra Deus, contra o outro e contra o próprio corpo, ele simplesmente é a falta de equilíbrio entre a necessidade e o prazer. Eu sei que esse post é um pouquinho mais técnico, mas eu espero que tenha te aguçado, talvez, um desejo de buscar mais sobre esse pecado, que assim como a presunção que nós postamos ontem, é um pecado escondido, pouco falado, mas que pode te afetar profundamente. E calma, se você está um pouco fora do peso ou fora do peso, não significa que você é um glutão. Você pode ter um problema aí, como é que se fala, de metabolismo, você pode cometer alguns excessos e isso não necessariamente te torna um glutão. Então não é para você que está um pouco fora do peso ou fora do peso esse post dizendo a respeito do pecado da gula. O pecado da gula é quando há um excesso extremamente grande. Deus abençoe sua vida.